Eu acho que tem várias maneiras de você fazer o processo. Para começo de conversa, você não precisa ter nenhuma formação, né, acadêmica. Não. Nenhum tipo de formação acadêmica. Tem que ter acadêmica. muita criatividade e vontade de escrever. Eu acho que vontade é essencial e muito treino. Pois é, e muita leitura, bagagem de leitura principalmente, né? Quanto mais você lê, mais você vai absorvendo coisas ao seu discurso, né? Eu acho que ao seu vocabulário, não é só questão de vocabulário e gramática. Algumas figuras de linguagem, você vai vendo como os grandes mestres fazem as coisas e você absorve aquilo. Você faz isso muito bem no seu livro, cara. Você usa palavras para descrever algumas cenas que na verdade você está comparando com outras sensações, né? O cara que escreve livro tem que ter um domínio de palavras. O Howard tinha muito isso. Tinha. Você traduzindo Howard, você consegue trazer para o nosso idioma de um jeito empolgante, impactante, né? Tal qual o original. E eu acho que você pega um pouco da escrita do Howard pra você. Agora, eu vejo um pouco disso daí. Eu pego muita coisa. Eu acho muito legal o jeito que você escreve. Caras que eu gosto, o Howard, por exemplo, é um cara que eu idolatro, então eu pego muita coisa dele. Mas existem muitas maneiras de se escrever. Você utilizar figuras de linguagem como comparativos é uma maneira de escrever, ela é funcional, embora alguns acadêmicos até condenem essa forma simplista de se fazer as coisas. Se ela ficar batida demais, usada o tempo todo também... Eu discordo dessa visão, mas tem gente que condena. Porque você pode ser muito mais direto na maneira de escrever, você pode ser muito mais visceral. Tiveram algumas gerações de escritores que, por conta do exagero no uso das figuras de linguagem, eles bateram de encontro e falaram assim, não, vamos cortar totalmente isso. E acaba fazendo uma forma de escrita muito mais direta. Então, para ter dois comparativos claros, dentro do terror, né? O Clive Barker é um cara que ele escreve curto e grosso. E o Stephen King é um cara que escreve com muitos detalhes, muitos adjetivos, muitas figuras de linguagem. Ambos escrevem sobre terror, ambos são pesadíssimos, mas são completamente diferentes. A sua escrita pode ser tanto próxima de um quanto próxima do outro. Não tem certo e errado nisso. Tem o que você quer fazer. Há um tempo atrás, eu fiz bastante tempo na verdade, você lembra quando a Darkside lançou um livro do César Bravo? Um livro que eu acho... Tem até vídeo no canal aqui. Eu fiz um vídeo, Vou deixar nos cards. Eu gosto muito do livro dele, eu acho um livro bem bacana, mas o que mais me chamou a atenção é a maneira como ele escrevia. Com poucas palavras dizendo tanto. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho uma enorme dificuldade de ser tão direto da forma como ele foi, sabe? De você conseguir descrever um ambiente inteiro em 3 linhas ou 2 linhas. E você passar atmosfera, ambientação, tudo isso com bem pouco. Eu não consigo. E eu admiro pra caramba os caras que conseguem isso e ainda fazer um trabalho legal. Eu adoro ler um cara que brinca com a língua, aí já estamos indo pra outra esfera, mas um cara que brinca muito com a língua como o Saramago. Porra, ele é um monstro, cara. É um monstro. Mas não adianta você tentar escrever que nem ele. Não. Nunca! Não dá, cara. Vai sair. Não dá. Pra você chegar naquele nível, você tem que já ter escrito 20 livros antes, 30 livros antes, todos eles obra-prima, ter um domínio de cabo a rabo da língua, pra você conseguir fazer aquilo. Antes de quebrar convenções, você precisa dominar as convenções e atuar muito bem dentro delas. Só que você não decide isso antes de escrever, né? Acho que você vai sentindo conforme escreve, né, cara? Perfeito. Você não parou e pensou assim, não, eu vou seguir agora o método Stephen King por causa disso. Não, você sentou, botou, eu presumo colocou a mão no teclado lá e começou, e conforme vem na cabeça, você vai batendo. Na verdade, olha que coisa interessante. Como o meu livro é uma homenagem ao Lovecraft, nada mais justo do que eu escrever dentro do estilo Lovecraft. Pois é. Eu pensei nisso. Que também é um estilo um pouco parecido com o do Howard, né? Que eles são da mesma época, são dos pulps também. Sim, sim. Bem próximo. É próximo de várias maneiras, mas o Lovecraft, ele trabalha muito com primeira pessoa, não tem muitos diálogos a obra dele, é sempre a primeira pessoa narrando, que dá alguns problemas até, que algumas críticas que ele recebe da escrita dele por conta de como ele desenvolve o uso de primeira pessoa. Às vezes, a história do Lovecraft, eu até falei isso no vídeo do Lovecraft que eu fiz, às vezes ele tá contando a história inteira escrita no diário, e ele começa a escutar barulhos chegando, e passos se aproximando, ele continua registrando isso. Não faz o menor sentido, né? É porque ele tá imaginando que aquele livro foi escrito por uma pessoa. É o personagem escrevendo aquilo. E se o personagem escuta o barulho de alguém vindo matar, de escrever. você para de escrever na hora e
vai se defender, vai buscar viver, né? Você não vai escrever, ela está chegando, Não! sei o que lá, você não vai fazer Você isso. sai vazado, mano. Então, esse é um erro dele. Um erro que é desculpável dentro de toda a obra dele, né? E, Agora, se e tem acabou um- se tornando característica dele. Sim, também. mas se tem um narrador dizendo, ele a ouviu chegando, ela estava chegando, é o narrador passando essa situação, aí não é em primeira pessoa. outra história. O seu livro não é em primeira pessoa, Não é né? em terceira pessoa. É. E aí eu descobri, quando eu tentei escrever no estilo Lovecraft, Ah, você tentou fazer a primeira Tentei, pessoa? tentei. Ah, tentou. tentando me aproximar do que ele fazia, tentando usar termos próximos dele e tal, eu descobri que Lovecraft funciona muito bem para histórias curtas. E uma história de fôlego, meu livro tem 420 páginas, É muita página. não funcionaria de Não jeito tava dando. nenhum. Ah. Não ia funcionar. Eu, pelo menos, talvez o próprio Lovecraft conseguisse fazer isso. Mas eu, de forma alguma, conseguiria. Mas você tentou. Tentei e desisti rapidinho. É mesmo? Desisti rapidinho. Eu falei, cara, vai ficar um terror isso. Não vai dar terror no mau sentido. Tá. Não vai dar certo tentar emular o estilo do cara. No sentido de ser uma homenagem pro cara. Aí eu abandonei. Eu tô numa fase em que eu encontrei a minha voz, ou venho encontrando nos últimos trabalhos meus, então eu preferi consolidar a minha voz enquanto escritor do que tentar fazer algo que eu não tô gabaritado ainda. Saquei. E aí fica a primeira lição pro pessoal, né, que é importante você encontrar o seu estilo de escrita, encontrar a sua voz. Como você disse, eu tenho muito do Howard, eu tenho muito desses escritores pulps, eu tenho uma pegada muito cinematográfica, e eu tentei valorizar isso antes de dar um passo maior do que a perna. Mas ainda assim seu livro é uma homenagem ao Lovecraft. A partir do momento que você coloca vários conceitos e ideias que partem dos livros dele e você coloca no seu como referência, como homenagem. Exato, eu preferia homenagear o Lovecraft da mesma forma, sei lá, como o Stuart Gordon faz nos filmes. É o universo do Lovecraft, é uma adaptação do conto Lovecraft, sei lá, o Castelo Maldito, o Do Além, o próprio Reanimator, mas é o Stuart Gordon fazendo. Eu homenageei o universo do Lovecraft sem cair na pretensão de homenagear a característica artística do Lovecraft enquanto escritor. Digamos assim, né? Não sei se eu fui claro.